Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. O nosso programa de saúde é sempre muito bom estar com você, até para a gente saber mais, aprender mais, como viver mais, com mais qualidade de vida, com mais saúde. E se a gente viver mais tempo, viver com qualidade de vida, né? E a gente sempre quer agradecer, né, a arquiteta Graça, que fez esse cenário tão bonito para nós, esse cenário novo, a Romanza, que deu esses móveis tão maravilhosos para nós, o papel de parede, que é da Bela Arte Persiana, esses lustres lindos que vieram da Boutique dos Lustres, os tapetes maravilhosos da Império Persa, e a Graça Brenner, que, né, projeto e execução que é todo da Graça Brenner. A Romanza, que fez a nossa cozinha, que daqui a pouco a Teca vai dar dicas maravilhosas, né, de comidas saudáveis para nós. E tenho que agradecer sempre a Isabela Blanco, que sempre me coloca joias lindas para mim fazer o programa, né? A Classiane da Kamikado, que sempre nos ajuda emprestando coisas lindas para a Teca nos servir comidinhas deliciosas. E hoje nós estamos aqui, não posso estar mais feliz, né, no programa de hoje. A gente sempre convida vocês para começar, né, o programa, já entrar no nosso site, né, www.programavivamais.com.br, mas agora a gente já está mais moderno ainda, a gente já quer que você se inscreva no nosso canal do YouTube, né, Miguel? Já se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu nem sei como funciona isso, que eu sou velho, mas por favor, se inscreva no canal. É muito fácil, eu já vou dar dica, é muito fácil. Entra no YouTube e escreve assim, ó, Programa Viva Mais, canal do Programa Viva Mais. Vai aparecer ali canal do Programa Viva Mais e só clica em inscrever-se, é grátis. Mas aí toda vez que aparecer um programa novo nosso, você recebe um e-mail dizendo, olha, entrou um programa novo do Viva Mais. E a gente está sempre se puxando para ter sempre gente maravilhosa para vocês. E hoje nós estamos com pessoas... Sem contar que tem acesso aos 350 programas já gravados, né? Isso, nós já gravamos mais de 350 programas nesses últimos 6 anos. E hoje, por exemplo, nós estamos sendo assim honrados com a presença de 3 profissionais maravilhosos que estão aqui conosco. Dr. Carlos Nogales, que é especialista e mestre e doutorando em endodontia pela USP. Ele é diretor da ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, cofundador da International Academy de Ozonioterapia, né, de ozônio, coordenador da Comissão de Ozonioterapia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e membro do Expert Group. Pensa que gente chique, tá? O Dr. Francisco Biratã Ferreira de Campos, que é especialista, mestre em implantodontia e doutorando em clínicas odontológicas, especialista em ozonioterapia pela Universidade de Sevilha, e diretor da BOS e membro do Expert Group também. A doutora Magda Siqueira, que é especialista em dentística, especialista em endodontia, e os 3, na verdade, são professores do grupo de habilitação em ozonioterapia. Gente, sejam muito bem-vindos. Na verdade, os 3 foram e são meus professores do primeiro grupo de habilitação em ozonioterapia, né? A gente sejam muito bem-vindos, é muito bom tê-los aqui. Obrigada. Nós nos sentimos muito honrados em tê-los aqui. Na verdade, eles vieram de São Paulo para dar entrevista para o Viva Mais, né, Miguel? A gente se sente muito, muito, muito homenageados com isso. Eu acho que eu vou fazer agora, já que eu já estou com 33 anos de formado em medicina, eu acho que eu vou voltar para a faculdade, vou fazer odonto agora, que eu quero poder fazer ozônio. Olha, tu devia ter feito há 33 anos atrás. Tu não imagina como é bom ser dentista. Não tem a menor dúvida. Além do que são muito mais inteligentes, né, do que a minha classe, por exemplo, que fica discutindo se é bom ou não fazer ozônio, enquanto no mundo inteiro todo mundo faz. E parabéns para vocês que lutaram, eu sei que vocês, junto com outras pessoas, lutaram para que fosse reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. E isso é uma coisa inteligente. Não, e inteligente, né? Não é interessante, é inteligente, porque é uma coisa que é consagrada no mundo todo, né? Exato. Não, uma coisa que o Carlos fala no curso, foram 4 dias de curso, né? Maravilhosos, das 8 da manhã até tarde da noite. Tinha dias que saímos às 9h30 da noite. O curso começava às 8 da manhã e tinha dias que ninguém queria parar para comer, né? Ninguém queria parar para almoçar. De tão bom que era o curso e tão interessante.
E eu acho que não se esgotava nunca o assunto, né? Era um assunto que, assim, inesgotável, né, Magda? De tão bom. E uma coisa muito interessante que eu me lembro de tu ter dito, Carlos, e que tu podia falar aqui no programa para as pessoas entenderem bem, é que o próprio corpo forma ozônio, né? Exato, exato. Na verdade, todo ser que tem um sistema imunológico, ele produz ozônio. Porque o ozônio, ele participa do processo de fagocitose. O nosso organismo produz o ozônio para que as bactérias que entram em contato com o nosso organismo sejam destruídas. Então, o anticorpo, por exemplo, ele vai chegar até a bactéria, ele vai acoplar, grudar na bactéria, vai produzir o ozônio e com essa produção ele inativa a bactéria. Então, seres humanos, animais que têm o sistema imunológico, conta com essa produção do ozônio. Então, se é uma produção natural do nosso corpo, não pode ser ruim, né? E produção para resolver problema, né? Não é para causar problema. Exatamente. Que tu pode dizer assim, não, eventualmente teu corpo pode produzir substância que vai te dar problema. Né? Perfeito. E com isso vai te dar doença. Não, o ozônio existe na natureza, existe no teu corpo para resolver problema. Eu não consigo entender o porquê da discussão se vale a pena usar ou não. Eu, infelizmente, eu tenho que dizer assim, não, eu como médico não uso. A não ser que o paciente me peça, escreva, dizendo que ele sabe que é uma terapia alternativa, que eu vou começar a usar a tua fala de ontem, tá, Francisco? Quer dizer, de ontem porque a gente gravou o programa de fim de ano, né? Quer dizer, alternativo, sim, porque existem várias alternativas de tratamento. Tudo é uma alternativa. Porque é uma coisa desagradável, tu dizer, o cara diz assim, eu vim aqui para fazer uma terapia alternativa. Não tem nada de alternativo, né? E isso o é uma coisa interessante conceituada. dessa informação que o nosso sistema produz, o ozônio, é que isso foi publicado na revista Science, em 2002, que é a principal revista científica que tem no mundo da área da saúde. Né? Então, todas as principais informações, é a revista de maior impacto, falando sobre ozônio. Vocês conhecem, a gente chegou a conversar ontem, né? Que a gente, como eu e a Ana já falamos, a gente aprende muito com quem a gente traz aqui, porque é uma chance de a gente se manter atualizado, né? A terapia, a gente falou na terapia de von Ardenne, que é uma coisa consagrada. Muita gente com poder aquisitivo avantajado, porque precisa ter um poder aquisitivo bom, paga para ir até a Áustria fazer o tratamento de von Ardenne com os filhos do von Ardenne, que foi um cientista. Né? É uma terapia à base de oxigênio. Para quem está nos assistindo e não conhece a terapia de von Ardenne, tu quer dar um resuminho rápido? Na verdade são 18 dias consecutivos que ele vai usar durante 2 horas uma concentração de oxigênio a 7 litros por minuto. Tem que ser 18 dias consecutivos, ele não pode interromper. E juntos se associa 4 fármacos, que são substâncias que vão fazer com que ele faça uma captação maior. O objetivo foi o seguinte, von Ardenne idealizou esse tipo de tratamento com oxigênio para tratar um amigo dele que pediu, que estava com câncer. Ele disse, mas eu não sou médico, mas você é físico. Então tem muita coisa hoje em dia na área da física, por exemplo, eu e a minha filha, a Daniela, a gente tem aula com um professor de física toda sexta-feira. Tem muita coisa no nosso corpo é físico, né? E nós funcionamos com alterações de frequência, substâncias têm alteração de frequência, então é importante a gente poder fazer esse tipo de associação. E essa terapia, na verdade, foi idealizada por quê? Porque a gente sabe que a célula cancerígena não gosta muito de oxigênio. É uma das indicações que o pessoal faz nos outros países. Vamos lá de novo, pessoal, tá? Quem quiser dizer que eu falei, que eu faço, não. Quem faz ozônio inteligentemente é o pessoal da odontologia e todo o resto do mundo. Só nós aqui, que eu tenho que dizer, olha, eu posso fazer em mim, porque eu posso, porque eu me dou o direito de eu usar, mas infelizmente não é aceito pela grande maioria da classe médica, a não ser a hidrozonioterapia. Quer dizer, eu posso botar o ozônio na água, que vai fazer bem. Eu posso fazer um saquinho de ozônio para insuflar ozônio, que é o que passou no Globo Repórter, no Canal 10, né? Não, no Jornal Nacional. Desculpa. No Jornal Nacional, no 12. Falando exatamente de uma pessoa que ia perder a perna
e que não perdeu a perna porque fez insuflação, quer dizer, uma bolsa de plástico insuflando ozônio. De novo, tá? Não sou eu que estou falando. Se vocês quiserem processar, processa lá o Bonner e o Canal 12. E o pessoal do Clínicas de São Paulo, que é quem diz que descobriu. Eles começam a entrevista, não sei se vocês devem ter visto, Não, ele né? fala que tem mais 100 anos de... Sim, mas eles começam a entrevista assim. Foi descoberto agora pelo pessoal do Hospital de Clínicas de São Paulo uma terapia que tem mais de 100 anos. Então eles não descobriram, né? Se tem mais de 100 anos, os caras se deram conta que vale a pena, né? Então, o que a gente pode fazer? Felizes vocês que podem usar na odontologia. A gente podia começar falando-me um pouquinho da história do ozônio. Vocês podiam contar para nós um pouquinho da história do ozônio? Sim, o Francisco ele tem um material bem interessante sobre isso. A ozonioterapia ela começou com um químico por volta de 1840 e esse químico produziu uma série de estudos, são mais de 340 estudos publicados, mostrando a eficácia do ozônio, as funções metabólicas dele, principalmente relacionando com a bioquímica e com a biologia. E a partir desses estudos iniciais, várias pessoas foram desenvolvendo novas tecnologias para aquela época, para se produzir ozônio com um intuito terapêutico. Um dos primeiros geradores de ozônio foi desenvolvido por Werner von Siemens, que nada mais é do que o fundador da empresa Siemens. E logo em seguida uma pessoa outras... sem muita instrução. Sem muita instrução. E logo em seguida, outros grandes pesquisadores começaram a entrar. Olha só, está tendo um resultado bom com o ozônio aqui, como que nós vamos entrar nesse mundo? E um deles, muito conhecido, é o Nikola Tesla, né, muito conhecido pela parte do trabalho com física, com correntes... Um russo, né? Isso, Nikola Tesla, se não me engano, ele era ucraniano, mas foi para os Estados Unidos ainda muito cedo, trabalhou com Thomas Edison, então outra pessoa... Também com pouco conhecimento. Com pouco conhecimento, e inclusive no ano de 1904, um gerador de ozônio já constava no catálogo da Sears, que é uma loja de departamento americana muito conhecida, onde eles já vendiam ozônio para borbulhamento, para inalação, sendo que o ozônio passava por alguns tipos de óleo e tinham indicações terapêuticas as mais variadas. Já na Primeira Guerra Mundial, com esse borbulhinho do ozônio, o exército alemão utilizou largamente nos frontes de batalha, né? Primeira Guerra Mundial conhecida como a Guerra das Trincheiras, e não se existia antibiótico na época. E o ozônio veio como uma alternativa muito forte para estar tratando esses soldados aí no front de batalha. E a partir daí a ozonioterapia foi desenvolvendo largamente aí pelo mundo, os estudos foram acontecendo, acompanhando toda essa evolução. E, infelizmente, quando surgiram os primeiros antibióticos e viram os resultados, claro, muito bons, a ozonioterapia caiu um pouco em segundo plano. E a antibiótico-terapia, até por conta de outros interesses, acabou assumindo um espaço que o ozônio poderia ter assumido também, né? Não digo substituindo, mas como coadjuvante, diminuindo-se aí as doses de antibiótico-terapia. E a partir da década de 50, muitos rios, muitas estações de água já usavam o ozônio para água de abastecimento público, né? E um dentista, cirurgião dentista, produziu na década de 50 o primeiro gerador de ozônio moderno, onde você conseguia controlar exatamente a concentração, similar ao que a gente tem hoje. Então, para a terapêutica, acabou sendo um divisor de águas. E a partir daí, outros pelo mundo todo, nós temos fabricantes no Brasil, inclusive, né? Então, um resuminho do histórico da essa é uma coisa interessante, porque a gente vê que não é novo, né? Não vem. Mais de 100 anos. A gente tem pessoas ligadas ao esporte, Francisco, que usam o ozônio para competição. A gente sabe que um dos atletas conhecidíssimos no mundo todo aí, que era o Armstrong, que ganhou 7 vezes o Tour de France, né? Que o pessoal diz assim, mas ele usava outras coisas. Sobre isso eu tenho uma opinião muito particular, né?
que o pessoal diz assim, ele está usando suplemento, então não é justo para o outro. Eu digo assim, pô, o Nadal e o Federer entram na quadra para jogar com mais 20 pessoas nas costas deles. Eu conheço alguns atletas de alta performance aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, que eles têm dificuldade de comprar suplemento. Tu quer me dizer que eles têm igualdade de condição? Que falsidade, né? Quer dizer, o Armstrong usava, como ele teve um câncer de testículo, ele usava injetando na bolsa escrotal. E isso aí liberava muito oxigênio para ele, inclusive para vitalidade para fazer os percursos que ele fazia. Eu faço muito esporte. Eu me dou o direito como paciente de usar o que eu quiser. A diferença é muito grande quando você está suplementado ou não está. Né? Então, não é só para doença, a gente sabe, né? É para saúde também. Exatamente. Então, tipo assim, eu vou usar só quando eu estiver doente. Não, vocês podem fazer uso, acho que na odontologia, até como prevenção, né? Não sei se vocês têm esse enfoque também, como preventivo. Sim, na limpeza, né? Na profilaxia, uma profilaxia feita com ozônio é outra profilaxia. Sim, nessa área, Miguel, a área da prevenção, se nós pensarmos que a causa tanto da cárie dentária quanto da doença periodontal, ela está ligada à presença de bactérias. E uma das ações espetaculares do ozônio, quando utilizado na dose ideal e na aplicação ideal, é a atividade antimicrobiana. Então, ele vai inativar bactérias, vírus e fungos. Então, por exemplo... Só isso, né? Só isso. Por exemplo, na doença periodontal, que é a doença que atinge os tecidos em volta da raiz do dente, nós temos a presença de bactérias que são bactérias altamente patogênicas, que são difíceis de serem eliminadas, né? Então, como as formas de aplicação do ozônio na odontologia, elas são através do gás, através da água ozonizada, onde o dentista vai adquirir um gerador de ozônio, e nós já temos fabricantes no Brasil para isso. Existe uma concentração ideal para se colocar nessa água, onde ela vai ter esse efeito antimicrobiano. O paciente pode fazer uso de bochechos durante a consulta no consultório, né? Onde esse bochecho, essa água ozonizada já vai ajudar a desorganizar essa placa bacteriana ou esse aglomerado de bactérias, vamos dizer assim. Então, através da profilaxia, que é a limpeza profissional do dentista, ele vai remover essa placa bacteriana. É importante dizer que não é o ozônio sozinho que tem ação. Nós temos que abrir mão de todos os nossos arsenais terapêuticos que nós temos. Então, a remoção do cálculo dental, a remoção da placa bacteriana. E uma das áreas que nós podemos atuar é com a remoção da saburra lingual. O que é a saburra lingual? A saburra lingual... Posso te interromper? Pois não. Nós vamos deixar o pessoal curioso aí, nós vamos fazer um intervalozinho rápido e você continua com isso, tá? Pois inclusive ganhei um brindezinho aqui que é para resolver essa saburra lingual. Isso não é um brindezinho, isso é um presentão. Daqui a pouco tu vai entender o presentão que tu ganhou. Então, assim, a gente já retorna. Não saia daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.
Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, eu interrompi, claro, de propósito, até para você não sair daí, né? Eu disse que eu tinha ganhado um brinde, a Ana disse, não é um brinde, é um presentão. Então, tu poderia me explicar, porque eu não tenho o hábito realmente de limpar, raspar. O Vitor, que é o meu filho mais velho, faz isso há um tempão, orientado pela Ana, né? Mas eu não imaginava que fosse tão importante fazer a raspagem da língua. Você pode me explicar por que disso? Sim, Miguel. Então, todos nós, com o tempo, vamos formar o que nós chamamos de saburra lingual, que é uma camada esbranquiçada ou amarelada que forma na parte posterior da língua, aquela parte que a gente tem que pôr a língua bem para fora e examinar, né? E sabe-se hoje que essa saburra lingual, ela é a causa de 99% dos casos de halitose, que é um mau hálito. Então, de uma forma muito simples, com um dispositivo que é um raspador de língua, esse que você ganhou, na verdade é um raspador de metal, né? Onde nós vamos colocar a língua para fora e fazer essa raspagem, não da ponta da língua, da parte posterior. Inclusive, é nessa região que tem a formação da bactéria, que é o H. pylori, que é a causadora uma das causadoras da gastrite. Da gastrite em né? muitos pacientes. Então, né? uma forma simples é adquirir um raspador de língua, né? No caso, esse é um raspador especial, que é um raspador de aço cirúrgico inox, de metal. Ele é muito resistente, assim como as suas panelas, né, Ana? Panelas lindíssimas, que são parceiras nossas do programa. Daqui a pouco até vai demonstrar para nós, vai cozinhar nelas. Exatamente. Então, de uma forma muito simples, nós podemos nos livrarmos dessa saburra lingual que incomoda muito, né? E que pode causar esse desconforto que é a halitose, né? Para quem não tem o raspador de língua, pode utilizar-se de uma colher de metal em casa, né? Lembrando que a função do ozônio, uma das funções do ozônio, né, é essa função antimicrobiana. Então, fazendo bochecho com a água ozonizada, infelizmente no Brasil nós não temos para a população em geral adquirir um gerador de ozônio, que ele vai produzir uma água ozonizada em menor concentração, mas que pode ser utilizada para bochecho diário, né? Nós, dentistas, nós temos a possibilidade de ter um gerador de ozônio, que é um equipamento que vai estar ligado a um cilindro de oxigênio medicinal e aonde nós vamos produzir o nosso ozônio. O ozônio é o gás O3, né, é uma molécula muito instável e uma das melhores formas de difundir o ozônio é através da água ozonizada. Então, além da saburra lingual, nós temos que eliminar a placa bacteriana, que é gerada pela produção através de bactérias que nós temos. As bactérias da placa, elas são patogênicas tanto para a gengiva quanto para a formação da cárie. Relacionado à gengiva, nós podemos ter a periodontite, que é essa inflamação em volta dos tecidos que envolvem a raiz do dente, que causam também um desconforto, que seria o sangramento, Miguel. Então, às vezes a pessoa relata, fui escovar meus dentes e o dente sangra. Sangrou, não vou mais escovar porque está sangrando. Exatamente. Que é o mais comum, né? Exatamente, mas essa pessoa ela deve procurar imediatamente um profissional de odontologia para que ele possa verificar qual é essa condição, né? Se essa doença periodontal já estiver instalada, o profissional vai fazer a remoção desse cálculo através de uma raspagem. E nós temos a terapêutica da ozonioterapia de uma forma espetacular para ajudar a eliminar essa bactéria. De que forma? Então, como eu disse, nós temos a aplicação do gás,
nós temos a aplicação da água ozonizada e nós temos a aplicação do óleo ozonizado. O óleo ozonizado, ele vai ter formas reativas de oxigênio e que vão também inativar essa bactéria. De que forma? Nós, quando temos essa doença periodontal, nós temos o que nós chamamos bolsas periodontais, Miguel. O que é isso? De uma certa forma, a gengiva ela se descola do dente e ali fica um sítio de bactérias. Então, após a terapêutica convencional do profissional cirurgião dentista, com a raspagem, o alisamento dessa raiz, ele vai colocar o óleo ozonizado nessa região, injetar o óleo ozonizado, que vai manter essa forma do ozônio, né, que vai ajudar por um tempo maior na eliminação da bactéria. Então, a ação do ozônio é essa ação biocida, que é a ação antimicrobiana, e, ao mesmo tempo, uma ação onde ele vai modular o nosso sistema imune, melhorando e tendo uma reparação muito mais rápida do que o convencional, né? Então, eliminando essa bactéria, nós vamos eliminar, de uma certa forma, esses dois problemas graves, que é a doença periodontal, que também causa a litose, né? E a saburra, com a remoção da saburra da língua, que vai prevenir o Helicobacter pylori, vai prevenir a gastrite, que é uma área sua que você pode nos ajudar a falar sobre essa prevenção também com a suplementação. Infelizmente, né, muitas vezes o pessoal usa medicação alopática só. Não estou dizendo que não é para usar não, tá, pessoal? A gente tem que lançar mão de tudo que a gente consegue. Mas eu sei de muitos casos de pessoas tratadas com ozônio, com o próprio óleo, né, com azeite de oliva extra virgem, tal, ozonizado, pessoas que tinham problema com H. pylori e pessoas eventualmente que tinham problema de azia e gastrite, que existe infelizmente uma identificação errada de como tratar isso na medicina. Estou te falando porque eu fiz cirurgia geral, trabalhei em UTI, trabalhei em UTI de queimados, em UTI de tuberculose e tal, e na cirurgia geral. E mesmo eu como médico, cansei de usar, para mim, em caso de azia, usar o omeprazol, né, que é francamente distribuído, né? E a gente sabe que, na verdade, a grande minoria dos casos seriam para tratar com omeprazol, que justamente quem tem azia depois de comer tem falta de ácido clorídrico e não excesso. E o que o omeprazol vai fazer é justamente diminuir mais a secreção ainda. Como provoca uma certa anestesia do esôfago e aumenta o pH do estômago, o cara vai dizer assim, mas eu me sinto melhor. Só está piorando o quadro, né? Porque ele está aumentando mais o pH ainda, que devia ser mais baixo para o alimento poder descer. Então, uma das coisas que eu sei que o pessoal usa, tá? Vamos lá de novo, tá, pessoal? Estou dizendo que a gente estudou e viu, né? Por exemplo, tu falou em bactericida, né? Uma das coisas que foi falado no 12, pelo Bonner, né, que teria salvado a perna da mulher, é que ela tinha uma infecção por superbactéria. Então ele mostra para você que quer acessar, para ver que a gente não está inventando... Tem no YouTube, bota Jornal Nacional Ozônio. Eu fiz uma postagem no Instagram, bota DR Miguel Sorrentino, tem ali. Tá? Tem no Facebook também, no nosso Facebook. Isso, eles falando exatamente da cultura, com placas de cultura, que é o jeito que a gente faz para ver se tem bactéria ou não. Você pega aquelas placas de agar, se bota na estufa e tal, que a gente aprende a fazer na faculdade, né? Então, eles semeavam a bactéria em placas diferentes e na placa que foi insuflado ozônio não cresceu nada. Quer dizer, mostrando que ele realmente é bactericida, né? De novo, tá? A gente não quer aqui que você imagine que não tenha que tomar mais nada de remédio ou não tenha que se cuidar de outra forma. O que está se falando aqui é que é uma terapia, hoje em dia, aceita na odontologia, importante. E que realmente ela é bactericida, bacteriostática, que mata muita coisa. Mata só fungo, bactéria e vírus, né? Só isso. E protozoários. Isso que eu tinha esquecido ontem, de protozoários. Então, o importante é que países que já usam isso há mais tempo, o pessoal adora falar em Cuba.
Ah, porque Cuba, medicina, tal. Eu digo, olha, os caras não têm nem comida, cara. Como é que a medicina pode ser tão adiantada, né? Mas uma das coisas que eu sei que eles usam, que alguns colegas foram fazer curso lá, diz que a primeira alternativa é o ozônio, porque é barato, né? O cara tem um cilindro de oxigênio, né? uma maquininha que nada mais é do que ela bombardeia o oxigênio hospitalar, transformando o O2 em O3. Como você falou, né? O átomo de oxigênio é extremamente instável. Então ele tem que compartilhar elétrons da última camada dele, não tem O só. Ou tem O2, ou O3, ou H2O, H2O2, né? Ou CO2. Quer dizer, o oxigênio está sempre associado a um outro átomo porque ele é instável, ele tem que compartilhar elétron. O ozônio nada mais é do que essa máquina. O pulo do gato foi que teria que buscar o ozônio na atmosfera. Difícil, né? Então o que eles descobriram? Que tem uma maquininha com um sistema que faz um bombardeamento do oxigênio e transforma o O2 em O3. 2 moléculas de O2 dão 3 moléculas, duas de O3, 2 de ozônio, dão 3 de O2. Então, não tem muita mágica. Acho que o processo é muito simples de entender. Sim. O pessoal complica porque quer complicar, porque não quer usar, né? Mas está mais do que provado que funciona. Quer dizer, a gente sabe hoje em dia, o que se fala na BOSE, vocês são membros lá, né? É que trata mais de 262 tipos diferentes de alteração de patologia. Qual é o motivo para não usar? O oxigênio faz mal? Deve matar, né? Porque a gente sobrevive respirando. Tá? A gente tinha comentado no intervalo que outro tipo de suplemento vocês usam em odontologia? Eu até comentei no intervalo, porque assim, eu me lembro de alguns colegas médicos que, as primeiras vezes que a gente trouxe aqui, te lembra, né, Ana? Já são 6 anos de programa. E como eu tinha feito o curso com o Lair de nutroendocrinologia e tal, eu perguntava, vem cá, e alimento? Não, na nossa área não tem comprovação. A maioria dizia, nossa área não tem comprovação. Hoje, 6 anos depois, quase tudo já tem comprovação. Né? Então, pessoas que não usavam, hoje em dia, por exemplo, ômega 3, a mulher está grávida, vão dar ômega 3, porque o cérebro usa, a criança vai acabar retirando o ômega 3 do cérebro da mãe. É um dos motivos que o pessoal considera que os orientais são inteligentes, né? Muito consumo de peixe com o iodo da alga. Na odontologia, suplemento, o que vocês usam? Miguel, esse é um assunto interessantíssimo também, né? Eu tive a necessidade de entender sobre isso, então eu também fui fazer um curso sobre suplementação. Eu também sou aluna do professor Lair Ribeiro, né? E eu aprendi muita coisa. A principal é que realmente a boca ela não está desligada do resto do corpo, né? Então por isso nós precisamos de uma interação odontologia-medicina, né? Então o que nós dentistas temos que conhecer, o que nós temos que saber a respeito de suplementação? Se nós pensarmos que o dente ele é um órgão, assim como nós temos 2 olhos, um coração, nós temos 32 órgãos dentais, né? E quando esse órgão ele adoece, por que será que ele adoeceu? Ele pode estar com carência da vitamina D3, que é responsável pela nossa absorção de cálcio, junto com a nossa tireoide e paratireoide, né? E as vitaminas K1 e K2. Então, é normal um paciente, principalmente pacientes com altos índices de cárie, que se nós pesquisarmos, ele vai ter essa deficiência da vitamina D3, a vitamina K1 e a K2. Nós sabemos que a K1 e a K2, elas são responsáveis por fazer com que o cálcio vá para o local certo. O que é o local certo? Que ele esteja presente no dente, né, que desde a sua formação ele está presente, e que ele esteja nos ossos. Então, veja bem, hoje nós temos a implantodontia, que também é uma área com muita aplicação da ozonioterapia. O professor Francisco Campos, que é especialista, pode depois relatar sobre isso. Então, como que eu posso pensar em em sugerir um implante, um tratamento com implantes ósseo integrados para o meu paciente,
Se eu não percebo que ele tem a deficiência dessa vitamina D3, se ele tem a deficiência da K1, a K2, inclusive, Miguel, você pode nos dizer melhor sobre essas vitaminas, que são principalmente a K1, a K2, são vitaminas que nós não armazenamos, né, no nosso corpo, e também é difícil que nós tenhamos essa fonte de vitamina. Isso era extraído antigamente. O Vitor, meu filho, fez uma postagem no livro muito interessante que a gente tirou da aula do Laíra, você vai se lembrar disso, né? A K2, principalmente, ela está presente na víscera dos animais, que a gente já não come mais, né? Então, tem fotos de aborígenes na Austrália antes de se alimentar com jungle food, com a comida, com fast food, né? Com o rosto bonito, a arcada dentária toda perfeita, os dentes pareciam feitos por vocês, né? Que hoje em dia a gente só encontra depois que vocês atuam, né? E a partir do momento que começaram a consumir a comida desses, não vou citar nome, né? Mas todo mundo sabe, tem por aí, tá? Começaram a ficar com desvio de septo nasal, nariz torto, eram assim, aborígenes bonitos, o rosto com arcada bem formada, né? O maxilar bonito, a testa bonita, começaram a ficar aquelas pessoas com cara de fuinha, com o nariz torto, com os dentes acavalados, que é deficiência justamente do que a gente sabe, né? Que a K2, principalmente, ela faz o quê? Ela ajuda a tirar pacientes que têm cálcio mal depositado em articulação, mal depositado nas artérias, ela ajuda a levar de volta para o local. Infelizmente, existe aquela tendência, que eu sei que muita gente na odontologia ainda faz também, que nem na medicina, que acha que o cara está deficiência em cálcio, dá cálcio. Não, mas eu dou cálcio com vitamina D. Daí tu vai ver a vitamina D2, que não é D3, né? D2 é de planta. Hoje em dia, eu já escuto em alguns programas de televisão, a gente já vem falando da K2 aqui há um tempão, né? Acho que desde que o Laíra veio a primeira vez, 6 anos atrás, né? E a gente vem falando, vocês vão escutar falar, tal. Hoje em dia a gente já escuta algumas firmas que oferecem suplementos de cálcio, que a gente sabe que não é o ideal, que o ideal é comer substâncias, principalmente o vegetal verde, que é o que tem cálcio, né? Não o leite, que também não é de boa qualidade, mas tem muitas firmas vendendo o cálcio associado à vitamina D e associado à K2, que também fica faltando coisa, tá, pessoal? Fica faltando magnésio, né? Que é importante isso. Fica faltando selênio, né? Fica faltando zinco. Então, são outras coisas, não é só dar... pior ainda aqueles que só tomam cálcio, né? Porque daí a gente sabe que vai funcionar ao contrário do que a gente gostaria que fosse. Mas eu fico feliz com isso, sabe? Porque muito disso, quando eu me dei conta que eu tinha que mudar a minha vida, eu comecei a usar na clínica. E muitas dessas coisas que a gente perguntou várias vezes aqui, que o pessoal num primeiro momento dizia assim, não está comprovado, o mesmo colega 5 ou 6 anos depois está usando e está... O pessoal não tem nenhum demérito nisso, tá? Porque eu também era contra. Se me falasse em suplementação, me falasse em ortomolecular, floral e ozônio, essas coisas, eu ficava quieto, eu dizia assim, de novo essas besteiras. Era a falta de informação. Eu acho que o ruim é justamente a pessoa não se dar o direito de mudar, né? Mi, vou te interromper e a gente volta com esse assunto logo depois do comercial. Tá bom. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica,
que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. A gente estava comentando, né? Porque assim, o pessoal, eu falei isso no bloco anterior, que eu consigo entender quem fala mal, porque eu também falava mal. Falava mal por quê? Porque me falaram que era ruim. E que se eu só comesse verduras, legumes e tal, eu ia ter suplemento, né? Então, que eu não precisava me preocupar em suplementar. A gente estava comentando, né, que o pessoal acredita mais quando o médico dá suplemento do que o dentista, mas, infelizmente, muitos colegas acham que suplemento não tem que... Não, e é importante as pessoas entenderem que o dentista hoje precisa suplementar. E é importante as pessoas entenderem que muitas vezes um implante, né, Francisco, não osteointegra, porque às vezes está faltando testosterona, porque às vezes está faltando suplementação, né, Magda? Então, o dentista também precisa suplementar até para que osteointegre bem, para que o indivíduo, como a Magda falou, é um todo, né, Sim. Magda? Não é só dentes, não é só língua, não é só saliva. Mas eu fico feliz, a gente está conversando, a gente aprende mais no intervalo do que quando a gente está ao vivo aí, tá? Infelizmente, a gente não pode passar tudo no intervalo, senão a gente é preso até, né, Ana? Mas tudo bem. Eu estava comentando, o Carlos estava dizendo de como foi liberado, como é que vocês conseguiram a liberação no Conselho Federal de Odontologia. Isso. Né? Do ozônio, desculpa, tá? Só antes de entrar nesse ponto, só para complementar a fala da Magda, tem trabalhos científicos que mostram que o bochecho com água ozonizada, ele reduz em 70% a agregação de placa bacteriana. Eu ia perguntar, quanto tempo você deixa bochechando? 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Que eu tenho condição de fazer o meu lá, eu te falei, né? Eu uso venoso, eu uso escrotal, eu uso no azeite. Mais uma vez, eu uso porque eu tenho o direito de usar em mim o que eu quiser, né? Ponto. Agora daí, quem quiser que isso seja feito de forma, hoje em dia, credenciada, procure o seu dentista, né? Que tenha feito um credenciamento. Exato. Né? Como é que vocês fizeram para conseguir convencer o pessoal? Porque a gente sabe que existe uma resistência muito grande da classe que trabalha com doença, que trabalha com saúde, vamos dizer assim, até porque a indústria farmacêutica faz uma pressão muito grande em função do resultado até, né? Foi uma história interessante, um caminho interessante que nós percorremos, né? O apoio maior foi do Conselho Regional de Odontologia, do CRO, de São Paulo, do CROSP, né? Surgiu a oportunidade de apresentar a ozonioterapia para uma comissão do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Essa apresentação ela foi vinculada com o Conselho Federal de Odontologia. Então, essa reunião ela se chamou ANEL. Né? A gente tem até algumas imagens que podem ser projetadas. Então, essa reunião ela acontece de tempos em tempos. Se quiser projetar. Então, essa é uma imagem da reunião, tá, da terceira ANEL, que nós tivemos a oportunidade de participar, onde o Conselho Federal de Odontologia e os conselhos regionais de odontologia, eles abrem espaço para a sociedade acadêmica. O que está acontecendo de novo, o que tem sido estudado, o que pode ser incorporado para a prática clínica da odontologia. Apresentação de trabalho científico. Exatamente.
que foi o caminho que o laser percorreu, que a homeopatia percorreu, que a implantodontia percorreu. Então, para que seja incorporada uma nova especialidade, precisa percorrer esse caminho. Tá? Então, surgiu a oportunidade de apresentação da ozonioterapia nessa reunião, nessa terceira ANEEL. E essa reunião foi em São Paulo. Eu tive a oportunidade de apresentar esse material para o Conselho Regional, representando a Associação Brasileira de Ozonioterapia. Então, eu tive 5 minutos para falar sobre ozonioterapia e para convencer um público, em princípio leigo, né, que não conhecia absolutamente nada sobre ozônio, tá? Para um público composto por diretor de faculdade, reitor, coordenador de pós-graduação, coordenador de curso de graduação, então a nata científica da odontologia, né? Eu tive 5 minutos para apresentar. E, decorridos os 5 minutos, era aberta a votação. Então, quem concordava com a proposta, levantava uma plaquinha verde, quem não concordava, levantava uma plaquinha vermelha, como dá para ver nessa imagem, né? Decorridos os 5 minutos de apresentação, foi aberta a votação e nós tivemos 80% de aprovação. Tá? Então, essa foi a primeira reunião. Isso credenciou a ozonioterapia para que fosse apresentada numa Assembleia Nacional, onde foi reunido todos os conselhos regionais, né, de todos os estados, novamente coordenador de faculdade, coordenador de pós-graduação, coordenador de cursos de especialização, de graduação. Isso contabilizou em torno de 300 a 350 pessoas assistindo essas apresentações, né? E nessa apresentação, acho que tem uma imagem mostrando também, se puder projetar. Essa é a imagem do auditório onde foi feita essa apresentação. Então, essa apresentação foi feita por mim, pelo Francisco, pelo Dr. Carlos Coachman, que está à esquerda na imagem, e o Dr. Sérgio Brusadelli, de Brasília. Tá? Novamente, tivemos nessa situação 3 minutos para falar sobre ozonioterapia e convencer essa população anata da odontologia que a ozonioterapia tem fundamento e ela precisa ser adotada para a odontologia. Apresentamos nos 3 minutos que nos cabia e tivemos 76% de aprovação. Tá? Então, tem os 26% dos caras que não estudaram. Exatamente. Ou que foram com o espírito contra. Não conhece, foram né? contra. Né? Isso gerou uma ata, essa reunião gerou uma ata, que foi para o Conselho Federal de Odontologia e foi aberta uma nova discussão e agora com os conselheiros, uma reunião fechada com o Conselho Federal de Odontologia, né? E a partir daí eles decidiam o que vira resolução, o que é aprovado, o que não é aprovado, o que vai ser alterado no âmbito da odontologia em termos de normativa, em termos de lei, né? E aí a gente tem a próxima apresentação, se puder projetar, a nossa tão sonhada resolução. Tá? Eu fiquei numa alegria quando eu recebi isso. Que inveja que eu tenho de vocês, pessoal. Que foi publicado em dezembro de 2015. Então, nós temos aí 1 ano de legalização da ozonioterapia. Então, essa é a resolução 166/2015 do Conselho Federal de Odontologia, publicada em Diário Oficial, tá? Que reconhece a ozonioterapia, reconhece a prática da ozonioterapia pelo cirurgião dentista. Tá? E ela tem alguns pontos que são interessantes até para a nossa apresentação aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês. Tá? Então, como vocês podem ver no artigo 1º, o Conselho Federal de Odontologia reconhece a prática da ozonioterapia pelo cirurgião dentista. Ponto. O cirurgião dentista, ele está liberado para aplicar, para indicar a ozonioterapia como um procedimento terapêutico. E na sequência tem as aplicações, que a resolução discrimina e é a partir daí que nós baseamos a grade horária do curso de formação. Tá? Então, a dentística, que é o tratamento da cárie dental, né, através pela ação antimicrobiana do ozônio. Na periodontia, como a Magda falou tão bem, né, na prevenção e tratamento de quadros inflamatórios e infecciosos, reforçando nesse ponto a possibilidade de prevenção do ozônio na periodontia, que é algo fantástico se a gente pensar que a cárie, que a doença periodontal é uma doença endêmica no Brasil, né? Então, trabalhos mostrando que a aplicação na
O bochecho com a água ozonizada reduz em 70% a agregação de placa bacteriana. Isso para prevenção é algo fantástico, fantástico. Ainda mais num país pobre, né? Exato. O que sem custa é contraindicação, nada. né? Exato, exato. Tratamento na cárie dental. Tem trabalhos clínicos, randomizados, controlados, mostrando que 10 segundos de aplicação do ozônio, o ozônio é capaz de reduzir 99,9% da bactéria que está na cárie dental. Então isso é fantástico, fantástico. Tá? Voltando para a nossa resolução, na endodontia, que aí eu faço a minha especialidade, né, que é toda a linha de pesquisa que a gente desenvolve na Universidade de São Paulo, mostra que tem um efeito maravilhoso potencializando a limpeza do canal, tá? A limpeza e a reparação das infecções. Na cirurgia, que o Francisco pode falar muito melhor do que eu, no auxílio do processo de reparação tecidual, na dor e disfunção de ATM, que também é algo endêmico na nossa população, né? Na atividade antiálgica, anti-inflamatória, e um ponto bem interessante, que os resultados são incríveis, que são as necroses dos maxilares. Bom, eu vou deixar as pessoas morrendo de vontade de assistir os próximos programas. Nós Vão vamos ser para mais as 2 dicas. programas. Vão ter mais 2 programas. Então, nós vamos para as dicas da Teca. E você não perca os nossos os próximos programas, que nós vamos continuar falando mais coisas muito interessantes sobre ozônio. Então, chegou a hora da parte deliciosa do nosso programa, né? A parte saborosa do nosso programa, que são as dicas da Teca. E aqui com essa nossa cozinha linda que a Romanza nos deu, Teca, e também as panelas da Royal Prestige, que são um sucesso, né? Essas válvulazinhas chiquérrimas. Teca, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma berinjela com parmesão. Atrapalha se eu abrir a panela? Não Podemos atrapalha. abrir para mostrar o que... Olha que panela mais linda. Lá cozinhando, vocês veem que não tem nem água, nem azeite, nada, né, Teca? Vai só a berinjela. A berinjela. Acho que... E ela forma o vaporzinho dela ali, né? Vaporzinho. Que é do próprio legume. Do próprio legume. Os pratos lindos da Kamikado, ó. Que a Kamikado sempre nos empresta. Olha que coisa mais linda isso. Vou mostrar aqui, ó, para essa câmera. Estamos muito chiques. Nossos parceiros nos emprestam coisas maravilhosas. E tá ficando pronta ali a berinjela. Me conta o que vai nessa berinjela, Teca? Qual é a dica? A dica, na realidade, a gente só vai botar ela no vapor. Depois vamos salpicar com um pouquinho de parmesão. Porque então aqui tu tem parmesão e aqui? Aqui é uns temperinhos que, na realidade, é uma mistura, tá? Mistura de tempero a gente chama de massala. Então, a gente mistura todos os temperos que a gente tiver em casa, tá? E faz essa misturinha. Pimentinha, tem coentro, tem cominho. E aqui o parmesãozinho. Tá? Parmesão e aqui a mistura que se chama massala? Massala. Tu já deu uma refogada? Uma refogada. É muito rápida essa panela, Ana. Ela é... Por isso nem precisa colocar água. Tá? Olha, a cara tá linda. Eu vou dizer pra vocês. A berinjela, mais ou menos... Esse programa a gente já grava assim meio que no final da tarde. Então, eu vou dizer pra vocês que essa hora a gente já tá com fome. Ainda até que fica fazendo essas coisas assim cheirosas. Eu vou dizer que o cheirinho tá delicioso. Na realidade, a berinjela... Isso aqui é uma opção, né? Bem simples, barata. Chega em casa cansado, assim, só dá uma... refogadinha na berinjela e saudável, né? Eu nem coloquei sal, porque ela tem o seu próprio sabor, ela é meio apimentadinha, tá? E o parmesão também já tem sal. Tu não vai colocar nenhum temperinho, só o parmesão. Só o parmesão e o sal. Isso aqui é uma opção, tá? Eu coloquei que quem quiser colocar um tempero, é uma opção que a gente dá. E essa panela, ela é muito rápida. Ela cozinha tudo muito rápido, não precisa de água. Alguns legumes soltam o próprio líquido, né?
que torna a comida ainda mais saudável, né? Pode até servir como uma entrada, né? Antes da janta, na entrada principal, a gente... Passa aqui para os nossos convidados, para eles darem um... Vou dar um garfinho para eles. Eu achei que era de comer com a mão, né? Mas é com garfinho, tá, gente? Eu que não sou... que eu já passo o garfinho. Magda. Obrigada. Eu roubei o microfone do Miguel. Magda, você passa pro Miguel, eu já te passo outro para ti. Não, eu prefiro. Prefiro dois juntos. Obrigada. Vou botar aqui para você. Preciso parecer, Magda. Vamos ver. Fica bom? Espetacular. Então, fica a dica para você que chega atrasado em casa, uma coisa super saudável, né? Dá uma cozinhadinha, uma faquinha, uma refogada. Pensa Pensa uma faquinha da prática na cozinha. Dá uma refogada, joga um parmesão, de preferência com a panela Prestige. E a gente se encontra no próximo programa, no próximo sábado. Até lá. Uma faquinha, Miguel?